Muito bom dia, uma ótima terça-feira para você, chegando com as primeiras notícias do Fluminense por aqui, como sempre, começando o dia deixando você muito bem informado, muito bem atualizado sobre o Flusão, que já iniciou a preparação para o jogo contra o San José, segunda rodada da Copa Sul-Americana, na próxima quinta-feira, o primeiro jogo da Sul-Americana no Maracanã. O técnico Renato Gaúcho agora terá um pouquinho de tempo a mais, se é que dá para dizer assim, para preparar essa equipe, já fazer algumas escolhas e, infelizmente, lidar com desfalques, porque o Fluminense tem mais um jogador lesionado. É impressionante essa onda de lesões também que vem atingindo alguns jogadores do Fluminense, e dessa vez a vítima foi o Guga. Eu vou trazer os detalhes aqui para vocês agora. Se você puder deixar o seu like, seu comentário, como sempre lembrando a vocês, porque realmente importa demais, né? Quanto mais interação tem aqui, quanto mais vocês chegam junto no like, no comentário, compartilhando os vídeos, quanto mais o vídeo é compartilhado também, mais pessoas chegam aqui, mais pessoas se inscrevem aqui no canal do Léo. Se você não está inscrito, se inscreva aí, dessa força, dessa moral. Estou sempre aqui, mesmo viajando, estou sempre atualizando as informações do Fluminense aqui para vocês. Então vamos começar esse vídeo já com a notícia do Guga. Ontem o Fluminense confirmou uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda do Guga. Como normalmente o clube já faz, não divulgou ali, não deu um prazo para retorno, nem o grau da lesão, mas eu apurei aqui, na verdade confirmei a informação que a Sharon Price, que é setorista do Fluminense agora lá no Lance, ela chegou a publicar isso ontem. Eu confirmei aqui que se trata de uma lesão grau 2 ali do Guga. Ele deve ficar fora, pode ficar fora, até por mais de um mês. Infelizmente não é uma lesão, não é a lesão mais simples. Ele saiu ali bastante abalado, né, durante o jogo contra o Bragantino, com as mãos no rosto, sentindo muitas dores, e infelizmente os exames constataram aquilo que os médicos já desconfiavam, uma lesão um pouquinho mais complicada, ou seja, grau 2, e o Guga vai ter que parar para se recuperar. E agora, portanto, o Fluminense tem o Samuel Xavier. Os dois já vêm há muito tempo nessa briga, né? Desde o início do ano. O Mano começou com o Samuel Xavier, depois veio o Guga, chegou a jogar o Samuel novamente. Nesse jogo de estreia, o Renato optou por manter o Guga. E agora, enfim, ele não vai ter muita escolha, vai ter que colocar o Samuel Xavier. E eu até falei isso no pré-jogo, antes da partida contra o Bragantino, que eu acredito, por questões de características, que eu acho que o Samuel vai se encaixar melhor até no jogo do Renato do que o Guga. Mas para isso ele precisa recuperar, né? Rendimento físico, rendimento técnico, porque realmente é um jogador que não é nem sombra daquele Samuel Xavier de 2022, 2023, precisa evoluir bastante. As ideias do Renato tendem a privilegiar mais aspectos ofensivos do jogo. E o Samuel Xavier, para mim, apoiando, é melhor do que o Guga. Tem mais facilidade, mais desenvoltura para chegar na linha de fundo, para pisar na área, mas ele tem que dar essa resposta dentro de campo. E agora, novamente, por essa fatalidade da lesão do Guga, o Samuel Xavier vai ter a oportunidade de ter uma sequência já logo de cara no início do trabalho do Renato. Para dois jogadores que brigam por uma posição, no caso do Samuel Xavier, é um privilégio, porque ele vai ter a chance agora de ter uma minutagem maior, e para o Guga, obviamente, é péssimo, agora que ele poderia mostrar serviço de cara, justamente, né, um momento que talvez ele conseguisse sair na frente, coisa que não aconteceu, não tinha acontecido desde que ele chegou no Fluminense, sair na frente em uma temporada, com a oportunidade de se firmar ali como titular, né, de ganhar a confiança do treinador, e aí acontece isso. Enfim, faz parte, é a vida, tomara que ele possa se recuperar o mais rápido possível e voltar, portanto, ficar à disposição do técnico Renato Gaúcho. Vou colocar na tela aí para vocês, porque o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil está confirmado para a próxima quarta-feira, 3 da tarde. Saberemos quem será o adversário do Fluminense na terceira fase da Copa do Brasil. Colocando aí essa arte na tela, o Fluminense está no pote 1, por ter melhor ranking, e vai enfrentar, portanto, os times que estão no pote 2. Então, eis aqui as possibilidades de adversários do Fluminense: Ceará, Criciúma, CRB, Operário, Brusque, Novo Horizontino, Paysandu, Náutico, Botafogo da Paraíba, Aparecidense, Retrô, Maringá, Maracanã do Ceará, Capital, CSA e Vila Nova. Bom, de cara, gente, eu acho que eu não preciso nem dizer aqui que o Ceará é o adversário mais difícil. Está hoje na Série A do Campeonato Brasileiro, seria um adversário mais complicado, mas evidentemente o ideal seria fugir aqui também de Criciúma, que é uma equipe que até o ano passado também estava aí na Série A. Novo Horizontino, que costuma ser um time
né? Quase veio para a Série A também do Campeonato Brasileiro no ano passado. O Náutico eu não sei como está no momento, acho que não está muito bem também. Acho que de cara eu tiraria esses adversários, né? É claro que isso não diminui a responsabilidade do Fluminense em avançar de fase, mas se for possível ter, entre aspas, né, na teoria, um caminho ali um pouquinho mais facilitado, pensando na sequência de Campeonato Brasileiro e de Sul-Americana, né, em meio a essa sequência pesadíssima de jogos, seria seria de bom grado pegar um adversário um pouco mais tranquilo. A gente sempre fala em tese porque você tem que confirmar isso dentro de campo. Então, só confirmando aqui que agora, daqui até o fim da competição, jogos de ida e volta. Não tem mais aquela questão de só jogar fora de casa. Agora é jogo de ida, jogo de volta. Os mandos também vão ser sorteados pela CBF. Esses confrontos estão previstos para o dia 30 de abril e o jogo de volta no dia 21 de maio. Data base, né? Sempre bom reforçar aqui. Nesse caso aqui, data base, né, que a CBF oferece semana do dia 30 de abril, semana do dia 21 de maio. Lembrando que o Fluminense já eliminou nas fases anteriores o Águia de Marabá e também o Caxias lá no estádio Centenário em Caxias do Sul. Inclusive aquele jogo que o Germancano marcou o seu 100º gol com a camisa do Fluminense. É um pouco que eu não falo aqui da Fute Fanatics para vocês, e sempre que eu fico um tempinho sem falar, sem trazer aqui as novidades da Fute Fanatics, quando abro o site já tem uma porção de coisa lá, e inclusive está chegando aí o Dia das Mães. Ah, Alessio, mas ainda falta muito ainda. Exatamente, é tempo para você se planejar. Para você se planejar, pode presentear a sua mãe com todo carinho. Cara, tem muitas camisas femininas lá, e olha só o preço, por exemplo, dessa camisa 3 do ano passado, R$ 159,90. Essa camisa feminina aqui do Fluminense, R$ 159,90, camisa personalizada. Você escolhe seu tamanho, você vai pagar isso aqui? Não, porque se você utilizar o cupom Jornada 10, você vai ter 10% de desconto. Jornada 10. Se você pagar no Pix, você tem mais 10% de desconto. Sério, gente, na moral, olha quanto sai uma camisa dessa, cara. Vai comprar uma camisa dessa por pouco mais de R$100. Uma camisa original, oficial do Fluminense. E tem muita coisa lá, masculina, feminina, todos os tamanhos. Tem camisas alternativas também, camisa super bacana. Tem alguns kits também muito interessantes lá no Fute Fanatics. Olha só essa aqui, a camisa de viagem, todo mundo querendo essa camisa de viagem, inclusive eu, né, por sinal. Que ainda não peguei a minha, R$ 249,90. Mesma coisa, utilize o cupom Jornada 10. Se você puder, tiver condições de pagar no Pix, você vai ter mais 10% de desconto. Então, cara, vai lá, faz a festa na Fute Fanatics. É só não esquecer de utilizar o cupom Jornada 10 para ser feliz. Galera, seguinte, muita gente deve ter acompanhado, deve ter lido. Quem não leu, deveria ler. Eu vou até deixar aqui o link no comentário fixado para vocês, para quem não leu a matéria completa, poder clicar aqui e se informar melhor, porque eu não vou ler a matéria inteira, porque senão acaba tomando muito tempo e fica um pouco arrastado. Essa matéria foi publicada na revista Piauí, no site Piauí, pelo jornalista Alain de Abreu. E o que a gente tem aqui? Basicamente mais um escândalo na CBF, né? Um escândalo, uma farra com o dinheiro da CBF, protagonizada por esse presidente incompetente chamado Edinaldo Rodrigues, que foi eleito por aclamação, que foi eleito por unanimidade, que não teve sequer um adversário para enfrentá-lo nas eleições da CBF. Edinaldo Rodrigues, que vive a calmaria, a paz e a tranquilidade de ter um reinado absoluto, sem que ninguém tenha a coragem de o questionar, simplesmente fez isso daqui. Olha a matéria aqui do Alain. Ele cita, por exemplo, que na Copa de 2022, enquanto a seleção brasileira ia de mal a pior, um grupo de 49 brasileiros fazia festa, usufruindo de mordomias. Nenhum deles tinha relação com a CBF, mas se hospedaram em um hotel 5 estrelas, pago pela entidade. Alguns voaram para Doha de primeira classe e pelo menos um deles ganhou cartão corporativo para gastar livremente mais de $500 por dia, tudo às custas da CBF. O senhor Edinaldo colocou ainda na conta da entidade, durante a Copa do Catar, despesas da mulher, da filha, da cunhada, do genro, dos netos. Todos voaram de primeira classe e se hospedaram em hotéis de 5 estrelas. Rodrigues também não se esqueceu dos amigos da política, do judiciário, da imprensa e das artes. A CBF pagou hospedagem para uma galera. O deputado federal José Alves Rocha, que viajou com a mulher, e o senador Ciro Nogueira, que foi acompanhado da namorada. Olha só que poesia.
Ele fala aqui que apesar de ganhar R$1 milhão por mês, ele se hospedava, morava em hotel com tudo pago pela CBF, depois se mudou para uma casa, ela também continuou sendo bancada pela CBF, né? Bancando os familiares também do Edinaldo. Veja bem, até 2021, cada presidente de federação, aí vocês vão entender melhor o que acontece, ganhava R$50 mil por mês. Quando o Edinaldo assumiu, ele simplesmente subiu esse valor para R$215 mil por mês, para cada presidente de confederação. E só para fechar, ele cita aqui que ganharam postos na CBF pelo menos 6 nomes vinculados ou indicados pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, com o qual a confederação mantém relação direta desde agosto de 2023. O diretor-geral do órgão é Francisco Mendes, filho do ministro do STF, Gilmar Mendes, fundador e sócio do Instituto. Aí lembra daquele imbróglio todo em que, quando o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro destituiu o Edinaldo Rodrigues do cargo por apontar que aquela eleição, a anterior, havia sido irregular? Pois bem, o Edinaldo nos bastidores mexeu os seus pauzinhos e conseguiu reverter essa decisão, pagando R$6,5 milhões dos cofres da CBF para o seu braço direito, o advogado Pedro Trengraus. 2 semanas depois de receber a bolada, o advogado desembarcou em Brasília para ajudar o Edinaldo a voltar para o cargo, agora valendo-se de uma nova ação interposta no Supremo por iniciativa do PCdoB, partido do secretário-geral da CBF, o Alcino Reis Rocha. O julgamento do recurso do PCdoB caiu nas mãos de quem? De Gilmar Mendes. Então eu estou trazendo essa matéria aqui para vocês, gente, só para vocês terem uma noção, para a gente ter uma noção, na verdade, do quão forte é o sistema. O sistema é foda, né? Pois é. O jogo é pesado. E não tem ninguém de brincadeira nessa parada. Ninguém está ali de brincadeira. Ninguém está pensando no futuro no futebol brasileiro, no que é bom para o futebol brasileiro. Absolutamente ninguém. Edinaldo, com tudo isso daí, ele foi aclamado, eleito presidente da CBF, com cartas. O Fluminense, graças a Deus, não assinou essa carta, mas ele acabou, enfim, também ninguém foi contra, mas alguns presidentes que viviam reclamando, chorando, desesperados por arbitragem, fizeram uma carta apoiando o Edinaldo Rodrigues. E aí começa o Campeonato Brasileiro. Começa o Campeonato Brasileiro em meio a esse escândalo, e o que eles estão preocupados? Em dar cartão amarelo para quem pisar em cima da bola. Essa é a preocupação da CBF. Nada, nenhuma. E assim, e revolta muito a pouca repercussão que, de uma forma geral, eu não tinha conseguido falar disso ainda, e por isso estou trazendo aqui para vocês, mas de uma forma geral, como a mídia explorou pouco esse assunto, bateu pouco nesse assunto. Como esse assunto não foi investigado mais a fundo, isso me incomoda demais. Mas, infelizmente, há interesse de todos os lados, gente. O sistema é pesado demais. E aí o que acontece? Começa o campeonato, os erros absurdos de arbitragem começam a ocorrer. E aí, os presidentes que apoiaram o Edinaldo, agora vão começar a rasgar as calças. Vão começar a dar entrevista. Ué, mas vou protestar agora? Vai reclamar agora? Será que eles não sabem como o Edinaldo trata a arbitragem da CBF? Eu vou colocar aqui para vocês também na tela. Está aqui na tela. Olha só. Apesar de bilionária, a CBF cortou verba para treinamento de arbitragem no ano passado. O treinamento de árbitros vem sendo feito apenas por videoconferência. É como se um clube contratasse um técnico europeu que ficasse treinando jogadores lá da Europa. Não tem cabimento, disse um árbitro. O resultado foi catastrófico. No campeonato do ano passado, 110 árbitros foram afastados por falhas técnicas. No ano anterior, foram 40. Esse é o resultado. Para onde vai o dinheiro? A gente está vendo para onde vai o dinheiro. E todo mundo assiste isso aí e apoia isso daí. Federações, clubes estão apoiando exatamente isso daí. E aí ontem viralizou uma discussão muito forte do PVC lá no UOL com o Yuri Romeu, que é presidente do esporte. Eu vou colocar na tela para vocês essa discussão entre os dois. Eu acho que a gente não pode, nós não podemos, PVC, trazer um ativismo político... Não tem ativismo político aqui, tem uma pergunta. Tem sim, senhor. Não tem, não, senhor. Não tem, não, senhor. Uma situação que nós estamos tendo com a arbitragem. Não. A questão política ela é muito mais ampla do que somente a questão da arbitragem. Yuri, há 15, 20, 25, 30 anos a gente reclama de arbitragem. Qual é o momento que se pode fazer alguma coisa? É no momento da eleição da CBF.
O presidente é eleito por aclamação. Todas as pessoas votaram nele. Podia não ter votado. Podia ter votado nulo. Podia não ter aplaudido. Nenhum presidente de clube, eu ouso lhe dizer, nenhum presidente de clube neste país sabe o que ocorre dentro de uma federação ou de uma confederação. Então o pecado é ignorância. Então o pecado é ignorância. Eu vou votar e eu não sei em quem eu vou votar. Ora, então o pecado é ignorância. Desculpe. Olha, se o pecado é ignorância ou não, tá certo? Eu acho que nesse momento ele não está cabendo aqui, tá certo? A gente está discutindo aqui uma situação de falhas de arbitragem, tá certo? Por isso que eu falei do ativismo político. Não tem ativismo, tem jornalismo. Você sabe muito bem que esse modelo de federações, da confederação e não só de futebol, é das várias confederações, né? É um sistema já mais dentro do nosso mundo e querer colocar isto no colo dos clubes agora, neste momento, tá certo? Eu não acho correto. Yuri, eles votaram há 2 semanas. O parlamento é quem pode mudar isso. Isso aqui não é ativismo, a gente faz jornalismo. Estamos falando sobre informação. Sobre informação. Se a gente não tem informação, a gente está frito. Porque você está dizendo que você foi votar sem ter a informação de que a CBF tinha recusado um projeto de 60 milhões de reais, enquanto pagava, pela reportagem, 75 milhões de reais em remuneração para os presidentes de federação. E para mim, na boa, tá mais que certo o PVC. Tá mais que certo o PVC. Porque agora eles vão começar a reclamar. Agora eles vão começar a se passarem de revoltados, de insatisfeitos, que é um absurdo, que a CBF é incompetente, que os árbitros não são profissionais, porque não há profissionalização da arbitragem. Qual o interesse que esses caras têm de profissionalizar a arbitragem? Se nem o treinamento ideal os caras dão, se eles estão cortando o custo, vão profissionalizar a arbitragem enquanto um árbitro de Série A, FIFA, está ganhando 7 mil reais num jogo. O cara faz, sei lá, 2 jogos aí na semana, quando faz também. Normalmente árbitro FIFA faz. Mas se você for comparar com outros países, não dá nem para saída. Então o resultado a gente vê em campo. Agora, esses caras vão começar a reclamar? Agora eles vão reclamar? Quando o Reginaldo já está reeleito para mais um mandato, depois vai ser reeleito de novo, e assim vai? Essa é a hipocrisia. Alguns absurdos que acontecem aqui no futebol brasileiro não acontecem por acaso. É porque trabalham fortemente para isso. É porque as pessoas que estão, os responsáveis pela tomada de decisão, têm essa postura do presidente do esporte aí. Opa, não é justo colocar essa responsabilidade na gente. Tem que falar com os presidentes das federações, mas são 40 clubes. Será que se os clubes se unissem, eles realmente não conseguiriam mudar isso? Pode ser até que na prática, por ter essa questão do peso do voto, que a gente sabe que as confederações têm peso maior, peso 3. Justamente para quê? Porque ele vai lá, aumenta a mesada dos presidentes da federação, está tudo bom para eles. Eles vão se rebelar contra o Reginaldo para quê? Mas para pelo menos mostrar para todos nós uma atitude digna de que os clubes não estão aceitando isso, de que os clubes não estão de acordo com isso. Mas o que acontece? Todo mundo apoia e ninguém fala nada. E aí vão falar agora, quando começarem a ser prejudicados pela arbitragem, e os beneficiados quase sempre os mesmos. Agora vão se revoltar. Tem mais é que se ferrar mesmo. Só que aí, quem se ferra também é o torcedor, que é feito de otário. É a gente que é feito de otário. Não são só esses caras. É a gente. É o torcedor que paga ingresso, vai para o estádio, para ver o seu clube ser prejudicado de maneira bizarra, absurda. Rodada atrás de rodada. Eles estão nem aí para isso, meus amigos. Acaba o jogo ali, acaba a rodada, acaba a semana, vinhozinho para cá, hotel de luxo, viagem em primeira classe. Essa é a CBF, esse é o futebol brasileiro. Mas segurem, as reclamações já começaram. E vai ser engraçado ver como é que essas coisas vão acontecer ao longo do ano. É isso, pessoal. Vou deixar aqui aquele pedido de sempre, seu like, seu comentário, se inscrever no canal. Tamo junto. A gente volta com mais informações do Fluminense assim que possível. Valeu!